Boa noite. Já jantaram todo mundo? Que bom, graças a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Queridos, estamos ainda no nosso segundo dia de retiro, né? Ontem foi o primeiro dia, chegada das nossas caravanas. Estamos aí no nosso segundo dia. Ainda tem muita coisa para acontecer. E que bom que você veio, que bom que você está aqui, para juntos bendizermos e louvarmos o nome do Senhor nosso Deus. Convido a todos nesse momento que se coloquem de pé e juntos vamos estar orando ao Senhor nesse momento. No momento da oração nós falamos com o Senhor e cremos que Ele nos ouve, que Ele escuta as nossas orações, que Ele escuta o nosso clamor. Por isso, precisamos, com muita reverência, com muito amor, nos concentrarmos nesse momento, pois não estaremos falando com qualquer pessoa, não estaremos falando com um vereador, com um prefeito, com o presidente do nosso país. Estaremos falando com o Senhor, nosso Deus. Então, coloque sua vida diante de Deus nesse momento, com sinceridade, com integridade, e busque ao Senhor de todo o seu coração. A palavra do Senhor nos diz que nós o acharemos, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Então, vamos fazer isso com muita reverência nesse momento. Ore ao Senhor, consagre a sua vida a Ele. Peça para que Ele poderosamente continue falando ao seu coração durante esses dias aqui. Pai bendito e eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, Pai, por tudo mesmo que o Senhor tem feito, por esse tempo oportuno de aprender mais de Ti, de estarmos nos consagrando ainda mais ao Senhor, de estarmos fortalecendo a nossa comunhão preciosa no Senhor. Durante o retiro nós temos a oportunidade de estar próximo de muitos de nossos irmãos que não fazem parte da nossa mesma igreja local, mas que juntos fomos transformados pelo amor do Senhor, fomos alcançados pela graça redentora de Cristo Jesus. E isso é o maior laço que podemos ter uns para com os outros. Somos irmãos no Senhor Jesus. Fazemos parte da grande igreja do Senhor neste mundo. E aqui a gente pode ter uma noção, ó Pai, de como vai ser no céu. Vários povos, nações unidos, pessoas que amam e temem ao Senhor nosso Deus, unidos em um só lugar, louvando, bendizendo o nome do Senhor e se alegrando. Que nesses dias aqui, ó Pai, possamos ter essa experiência agradável na Tua presença, crendo que o Senhor está nos conduzindo em todas as coisas, Pai. Obrigado por cada um dos irmãos que o Senhor direcionou, permitiu que estivesse participando desse retiro aqui, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, a trabalhar em nossas vidas, a moldando o nosso caráter, ó Pai, moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo Jesus, que possamos sair daqui mais fortalecidos e revigorados pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Que nessa noite o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, através do Teu servo que vai ministrar nessa noite, que também o Senhor possa receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Assim, Pai, nós te oramos e com fé te agradecemos no doce e precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. E eu convido a abrirem ou acessarem a palavra do Senhor no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, estaremos lendo do verso de número 1 até o verso de número 12.
Quem encontrou, diga amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Leiamos o que nos diz a palavra do Senhor. Leio aqui na versão NVI. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor, queridos, deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Que assim o Senhor venha encontrar cada um de nós, servos dedicados, perseverantes na palavra do Senhor, na fé, na comunhão, na oração, em todo o nosso proceder. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Mais uma vez eu convido a todos nesse momento que se coloquem de pé. Eu vou recitar o tema do nosso congresso e juntos nós vamos recitar a divisa, que se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 3, 18. Projete aí pra gente. Então, o tema do nosso congresso, retiro espiritual, né? O crescimento integral do cristão. O cristão crescendo em todas as áreas da sua vida. Agora vamos ler todos juntos o nosso versículo base. 1, 2, 3. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, para sempre. Amém. Amém. Glória seja o nome do Senhor. Louvado seja. Vamos bendizer ao nome do Senhor nessa noite. Essa canção nos convida a bendizer ao Senhor, independente da circunstância que nós estejamos passando. Em todo momento, nos tempos bons, nos tempos difíceis, nós devemos perseverar bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Então vamos fazer isso nessa noite de todo o nosso coração. Louvemos. Se você sabe, cante. Eu te bendirei, por tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando solidão me envolver, eu te bendirei.
pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, a luz do sol brilhar em mim. Quando certo estiver, eu te bendirei. No caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Diga ao Senhor, pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Declare. Soberano Deus, te Confiamos em ti, Senhor, de todo o nosso coração. és o meu Senhor, teu nome bendirei. E diga ao Senhor, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Glória a Deus, ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É muito bom estarmos aqui juntos como um só povo. E eu acredito que você ainda não pôde abraçar todos que estão aqui. Então, neste momento, aproveite, abrace quem você não abraçou ainda, cumprimente com a graça e a paz, louvemos ao nosso Deus. Nos reunimos nesse lugar, em uma só fé, em um só coração, na comunhão do vinho e do pão, mostramos que o que nos une é maior, o teu amor dentro de nós, nos faz amar uns aos outros, por tua graça que nos alcançou, iremos louvar teu nome. Bendito és, Emmanuel, seja bem-vindo aqui, teu povo te adora. Teu é o poder e o louvor, tu és nosso Deus e serás para sempre. Nos reunimos nesse lugar, em uma só fé, em um só coração, na comunhão do vinho e do pão, mostramos que o que nos une é maior, o teu amor dentro
nos faz amar uns aos outros, por tua graça que nos alcançou e nos combateu. Bendito és, Emmanuel, seja bem-vindo aqui, teu povo te adora. Teu é o poder e o louvor, tu és nosso Deus e serás para sempre. Bendito és, Emmanuel, seja bem-vindo aqui, teu povo te adora. Teu é o poder e o louvor, tu és nosso Deus e serás para sempre. Se vivemos o que cantamos, o mundo reconhecerá que tu és mais que uma canção. Queremos dedicar a nossa vida inteira para servir. Bendito és, Emmanuel, seja bem-vindo aqui, teu povo te adora. Teu é o poder e o louvor, tu és nosso Deus e serás para sempre. Bendito és, Emmanuel, seja bem-vindo aqui, teu povo te adora. Teu é o poder e o louvor, tu és nosso Deus e serás para sempre. Serás para sempre. Serás para sempre. Serás para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Essa canção tem uma frase especial, essa canção Estamos de Pé, que diz: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que cremos. Esses dias aqui você vai ter grandes experiências. O retiro não é apenas diversão, que às vezes nós pensamos assim. Tem algo maior que nos move estar aqui, que é a presença de Deus. É muito bom brincarmos, reencontrarmos amigos e irmãos aqui. Mas sabe o que é melhor? É quando você se reencontra com Ele. E você de mãos dadas, que eu digo, juntos, adorar o nome do Senhor. Isso precisa marcar você esses dias aqui. É o que move você, é a presença de Deus. Você tem muita vida pela frente, é o que você tem 15 anos, 20, 15, 14, 7, não sei. Mas sabe, você precisa crescer no conhecimento de Deus mais e mais ainda. Amém? Mais e mais. Nós podemos morrer amanhã, não sabemos. Mas você precisa estar com Deus para que isso ocorra. Precisa estar com Deus. Amém? O que você crê é o que move você, tá? Andeis no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos cantar. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Digo, estamos de pé. Estamos de pé no caminho.
nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, mas não destruídos. O quê? Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que te move? Nos move, é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos. Digo forte, o que nos move é o que você crê. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Você está em pé? Estamos de pé. A perseguição não parou, o Coliseu não parou, a igreja. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
a igreja do Senhor possa se render aos pés do nosso Jesus. Esse nome que não há outro além de nosso Senhor Jesus. Que possamos declarar esse nome santo. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus. Oh, aleluia! Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Aleluia! E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome, Senhor, aleluia, Jesus. Nós nos rendemos, Senhor, aos teus pés e declaramos que não há outro além de ti, Senhor. Louvado seja teu nome, teu nome. Todos eles Senhor, e declaramos que não há outra além de ti, Pai. Louvado e exaltado seja somente a ti, digno de honra, digno de glória, Pai. Nós rendemos, ó Deus, e declaramos que não há outro além de ti. Aplauda, Senhor, querido. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, amém.
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Rapaz, que mudança de clima, né? Ontem a gente estava aqui se encolhendo, pessoal ali nas redes, nesses alpendres ali sofreram com o frio, né? E agora eu estou vendo os irmãos se abanando aí. Mas nós vamos futuramente colocar um ar-condicionado aqui. Brincadeira, irmãos. Nós, nesse momento, convidamos ao pastor Jales Brito para subir aqui até essa plataforma. Hoje pela manhã nós anunciamos que nós teremos 6 ministrações. A primeira delas foi com o pastor Wellington Lousada, hoje pela manhã. Ele desceu o sarrafo aqui, até eu saí com as costas doendo daqui hoje. Então, ele pregou, ministrou sobre o tema cristãos dedicados a examinar as Escrituras. Hoje à noite, o pastor Jales Brito, que é o atual pastor da PIB em São José dos Basílios, vai estar pregando sobre o tema a oração como fundamento do nosso crescimento espiritual. E a nossa oração e expectativa em Cristo é que você suporte esse calorzinho aí, que você suporte alguma outra situação de desconforto. E durante esse tempo, você possa se dedicar realmente a ouvir a palavra do Senhor. E quero ainda enfatizar nessa noite, que se nós passássemos aqui 40 minutos, geralmente 40, 50 minutos, o tempo de uma ministração, com sede, isso ainda seria completamente insignificante diante do que Cristo suportou naquela cruz por mim e por você. Então, lembre-se, nós estamos aqui por Cristo. O que nos faz estar aqui é Cristo, não tem, pelo menos não deve haver nenhuma outra razão maior do que isso. Cristo tem que ser a razão. Ele é a nossa suficiência, ou a nossa suficiência vem do Senhor. Eu sempre costumo, no momento que antecede uma ministração, relembrar a igreja, relembrar os irmãos, e no caso aqui todos nós, retirantes, sobre a advertência do Senhor que se encontra em Provérbios, capítulo 28 e versículo 9. Nessa passagem bíblica, você, eu, cada um de nós, somos exortados. O texto está diante de nós. Se alguém se recusa a ouvir a lei de Deus, até suas orações serão detestáveis. Tem uma versão que diz abominável. Então, muitas vezes, o pastor, o missionário, o obreiro, ele prega, expõe a lei de Deus, mas nossos ouvidos estão desviados. Nós nos recusamos a ouvir a lei de Deus. E aí, no momento da oração, nós vamos fazer nossa oração. Ou às vezes chegamos em casa, vamos orar. Depois de um ato de recusa de ouvir a lei de Deus. Então, preste atenção, a sua oração, além de não ser aceita, será um ato abominável para Deus, por você ter se recusado a ouvir a lei dele. Então, nesse momento, nós vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor.
pedimos que os irmãos evitem de estar transitando, tá certo, por esses corredores. É um momento para nos sossegarmos aqui agora e ouvirmos a palavra do Senhor. Pastor Jales. Graças e paz, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui com os amados irmãos para desfrutarmos da sua palavra e saber que Deus, pela sua bondade, tem nos dado o privilégio de conhecer mais e mais do nosso Deus. E me sinto muito honrado por estar aqui com os irmãos, trazendo a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Fábio, que assim nos convidou. Somos recém-chegados aqui na nossa associação. Estamos com 4 meses que estamos aqui na cidade de São José dos Basílios. Para nós é um privilégio estar servindo aquele povo, um povo amado, um povo abençoado, que estão aqui para juntos celebrar a Deus. Os irmãos de São José dos Basílios, digam amém. Glória a Deus. Está aqui a minha esposa, fique de pé. Maria Aparecida, o meu filho, o caçula, o Gustavo, né? Pode sentar. Eu tenho 2 filhos, Gustavo e tenho a Aira. Minha filha já é casada, já sou avô. Não porque eu sou velho, porque casei novo. E minha filha também casou nova, né? Temos uma neta chamada Laís. É um amor de pessoa. Cada dia que passa aumenta o amor para com aquela criança especial. E eu quero dizer aos amados, para nós estarmos aqui, nós entendemos que é a vontade de Deus. Entendemos que é o propósito de Deus estarmos aqui com os irmãos. E ao mesmo tempo a gente sabe do desafio que cada um tem enfrentado para estar aqui com os irmãos, para receber uma palavra de Deus. A gente sabe da luta dos organizadores, o empenho que cada um tem dedicado para que esse congresso alcance um nível de perfeição cada vez melhor. Mas a gente sabe que quando a igreja se propõe a fazer algo, a gente sabe que o inimigo também tenta de todos os lados tentar dificultar a obra do Senhor. Mas nós também sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas. E uma das coisas que eu falo aos irmãos, que Deus ele é tão bom e tão maravilhoso, que Ele tem nos dado esse conforto de servir a Ele. Entendo que cada crente serve ao Senhor com alegria no seu coração. Talvez de todos os palestrantes que o pastor Fábio convidou, talvez eu tenha sido o mais rápido da resposta. Quando ele me ligou, mandou uma mensagem, você pode nos ajudar aqui ministrando a palavra? Eu disse, com certeza estarei lá. Mas por que eu digo isso, que foi tão rápido? Porque antes mesmo dele falar comigo, quando eu estava subindo a escada para minha casa, que é o sobrado, Deus falou algo no meu coração dizendo, tu vai pregar no congresso, ou no retiro. Então eu dei a resposta rápido, porque Deus já tinha confortado no meu coração, dizendo que eu ia estar aqui com os irmãos pregando. Por isso foi uma alegria completa entender que Deus ele fala com o seu povo ainda nos dias de hoje. E hoje nós temos um tema muito interessante, quando fala que a oração como fundamento do nosso crescimento espiritual. É muito importante quando a igreja entende que é necessário crescer. É muito importante vocês compreender que uma igreja ela precisa de amadurecimento espiritual. Isso é muito bom. Imagine todos nós aqui, fosse menor de idade,
e supostamente você fosse herdeiro de um grande império, imagine que você ainda menor de idade, doido para pegar naquele dinheiro, mas pela lei diz que você não pode receber porque você ainda é de menor. Imagine alguém com 17 anos, pronto para receber uma herança do pai. Infelizmente já faleceu, mas ele tem que receber. Mas ele vai contando os dias para chegar aquele momento de receber aquela herança. Agora imagine quando Deus tem uma promessa para nós, dizendo que quando a igreja ela chega na maturidade, ela vai receber algumas coisas de Deus. E eu quero convidar você a pensar comigo e ao mesmo tempo caminhar, numa caminhada que vai nos direcionar, para que a gente possa alcançar uma maturidade espiritual. Amém? Eu quero convidar você a recitar comigo a minha parte, que ficou. Diga assim comigo: a oração como fundamento do nosso crescimento espiritual. Foi só um ensaio, não foi? Toda a igreja diga. Os irmãos entenderam, amém? Meus queridos, o texto que foi compartilhado com os irmãos em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que é a base de todas as ministrações. Mas a minha parte ficou falar sobre a oração. Talvez muitas pessoas não tenham percebido, mas a oração é uma chave que abre uma porta de acesso a Deus. Eu entendo que quando a igreja do Senhor entende a importância da oração, quando os irmãos compreendem que orar é ter acesso agora a falar com Deus que criou todas as coisas. Para mim a coisa mais feliz é quando a gente pode entender, compreender que quando eu falo, o Senhor que fez os céus e a terra, Ele ouve. Talvez muitas pessoas ainda não tenham construído uma vida de oração, talvez não tenha conseguido vencer aqui algumas barreiras, porque nós sabemos que construir uma vida de oração, ou manter uma vida de oração, não é tão fácil, porque nós sabemos que existe algumas ações contrárias, que tentam impedir que a igreja do Senhor, ela continue andando de joelho, porque quanto mais nós oramos, mais a igreja do Senhor cresce. Eu me lembro que alguém fez uma pergunta ao famoso pregador Billy Graham, dizendo: Billy Graham, em toda a sua vida como pregador, como um grande homem de Deus, o que você se arrepende, o que você poderia ter feito que você não fez mais? Em todo o seu auto de pregação, ele chega a dizer: o que eu faria se eu pudesse começar tudo de novo? Ele diz: eu oraria mais e pregaria menos. Entenda que a oração nos leva a nos aproximar de Deus. Entenda que quando nós nos aproximamos de Deus, meus queridos, a aproximação de Deus faz com que a gente consegue perceber algumas coisas. E Deus, Ele começa a nos revelar alguma coisa importante para o nosso crescimento espiritual. Quando nós oramos, nós nos tornamos cada vez mais sensível a ouvir a voz de Deus. Talvez você não perceba, mas muita gente até hoje já perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes você ora, muitas das vezes você clama, muitas das vezes Deus tenta se comunicar com você, mas talvez você não tenha percebido que falta algo em nossa vida. E eu quero mostrar para nós, para todos nós aqui, alguns pilares que é preciso ser construído, porque o nosso tema vai falar sobre fundamento, e nós precisamos construir uma base bem feita, uma base bem estruturada, porque quando nós construímos uma base no Senhor, nós sabemos que as tempestades vêm, nós sabemos que as lutas vêm, nós sabemos que o inimigo vem, e nós precisamos estar firme, alicerçado na verdadeira rocha que é Jesus Cristo. Então, por meio da oração,
nós nos tornamos cada vez mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Talvez, meu querido, você não tenha percebido, mas Deus já falou muito aqui hoje. Pela manhã, através dos louvores, Deus tem falado ao seu povo. E um dos motivos pelo qual Deus quer falar é que você continue firme nos caminhos do Senhor. Não sei se você já percebeu, não sei se você já sentiu, mas quando nós nos reunimos para adorar a Deus, o louvor atrai a presença do Senhor. Não sei se vocês sabem, mas quando toda a igreja se reúne para louvar a Deus, os céus, ele contempla aquilo que nós estamos fazendo aqui, e isso atrai a presença de Deus. Não sei se você consegue perceber, mas quando Deus se manifesta no meio do seu povo, algo acontece. E uma das coisas que vem para com o seu povo, para o povo de Deus, é essa alegria de poder servir ao Senhor. Eu ouvindo aqui o irmão na guitarra aqui, se ele pudesse gritar, ele estava tocando com uma leveza, algo tão bom. Talvez ele não estava nem percebendo, mas eu olhando assim para ele, eu digo, o homem está inspirado, está sentindo, ou está compartilhando algo para Deus. E é nessa dimensão que nós queremos adentrar, no mundo espiritual. Nós sabemos, meus queridos, que a oração, ela fala de uma forma preciosa ao meu coração. Quando ele diz falar com Deus, nos leva ao conhecimento do temor a Deus. Eu entendo que todo crente que ama a Deus, ou todo crente que ora, ele se torna uma pessoa mais temente ao Senhor, ele teme mais a Deus. O ímpio que não conhece a Deus, ele não tem por que temer ao Senhor, mas os crentes que ora e que se torna mais sensível, ele acaba percebendo que é importante o temor ao Senhor. Como diz em Provérbio, o capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nós entendemos, segundo a palavra, que um dos pilares para o crescimento por meio da oração é se tornar sensível a ouvir a voz de Deus, e quando nós ouvimos, Deus nos chama a temer as suas orientações. Nós sabemos que como pai, filho e avô que eu sou agora, nós sabemos que quando o pai promete algo para o filho, dizendo, meu filho, não desobedeça o pai, porque você pode sofrer alguma penalidade. E o pai vai avisando uma vez, vai avisando duas, vai avisando três. Passou daí, ele começa a entrar na disciplina. E Deus, pelo seu amor, ele faz com que a igreja veja o quanto é importante temer ao Senhor. E é nesse ponto que nós precisamos de crescimento aqui. A igreja precisa se tornar mais sensível a ouvir essa voz e ao mesmo tempo ter um crescimento espiritual. Porque eu entendo que a oração nos leva a entender o quanto nós precisamos chegar a Deus por meio de outro ponto que é fundamental, meus queridos. Nós precisamos chegar a Deus por meio da fé. Quando nós tememos ao Senhor, nós aprendemos também que um dos pilares que faz com que o homem cresça é desenvolver uma fé. Talvez para muitos é fácil dizer, eu tenho fé. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. A gente, como igreja, precisa verdadeiramente desenvolver uma fé em Deus, uma fé que é capaz de atrair até mesmo a presença do nosso Deus. A Bíblia conta a história de um centurião, ou um homem, um comandante de um certo exército.
E a Bíblia diz que um dos seus conservos estava doente. E ele ouviu falar de Jesus, que Jesus fazia grandes coisas, milagres extraordinários. Algo que até então, no meio daquele povo, daquela época, eles ainda não tinham visto algo semelhante. E ele, pelo fato de ser um homem que ouviu falar do Senhor, ele teve fé. E ele disse: eu vou ao encontro desse homem, para que esse homem possa curar o meu servo. E a Bíblia diz que ele foi. E diz que quando ele chega aos pés do Senhor, ele tem um encontro com Cristo. E ele fala com Jesus dizendo: Senhor, eu tenho um servo que está doente, muito mal. E eu queria que o Senhor fosse lá curá-lo. E Jesus só olhou para ele e disse: vamos lá. Mas ele olhou para Jesus e olhou para a sua vida. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno do Senhor ir na minha casa. Eu só preciso que o Senhor libere uma palavra. E a Bíblia diz que aquele homem confiou e teve fé em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo disse para ele que algo foi surpreendente. Por quê? Porque ele não era judeu, ele não era crente, ele era um dos homens do Império Romano, mas ele confiou e creu em Jesus. E quando Jesus disse: olha, para todos que estão aqui à minha volta, entenda, ainda hoje não encontrei uma fé como desse homem, porque não precisou eu ir na casa dele, mas uma palavra. E nós, como servo do Senhor, nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele é capaz de fazer grandes coisas por nós. E nós, na nossa cidade, ali em São José dos Basílios, é uma cidade pequena, é uma igreja pequena, mas é uma igreja que está abalando as estruturas do inferno naquela cidade. Nós estamos orando para que Deus esteja removendo tudo aquilo que impede o crescimento da igreja do Senhor. E nós cremos que a nossa igreja vai romper essas barreiras, porque nós sabemos que o inimigo tenta impedir o crescimento da igreja do Senhor, mas nós confiamos em Deus, que Ele é capaz de destruir todas as ações diabólicas. O diabo não vai prevalecer contra a nossa igreja e nem contra a nossa cidade. A nossa cidade, com certeza, vai viver um novo tempo. Um tempo onde Deus vai mudar a história de muita gente. E é por isso que nós, como soldados do Senhor, como servo do Deus Altíssimo, nós precisamos desenvolver uma fé firmada em Jesus Cristo, que seja capaz de resistir os ataques do inimigo contra a igreja do Senhor. Foi cantado o hino falava sobre o quê? Sobre a igreja do Senhor não vai ser o quê? O inferno não prevalecerá. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, e a Bíblia nos faz lembrar do que aconteceu com aqueles homens, para que a gente entenda que nós precisamos construir uma base sólida no Senhor por meio da oração. E a gente sabe que a palavra do Senhor nos diz algo precioso, que a fé é algo que cresce. Você diga para o irmão do seu lado, diga: meu irmão, diga aí, meu irmão, a fé, ela cresce. Glória a Deus. Meus irmãos, tem uma passagem na Bíblia que Jesus, ele teve a preocupação de mostrar para os seus discípulos algo que eles precisavam entender. Porque para o crescimento é preciso de entendimento a respeito da fé. E a passagem de Mateus 17, verso 20, Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando houve um momento de dificuldade, quando levaram aos discípulos um homem que estava com um filho que precisava
ser expulso um demônio que estava alojado ali naquela pessoa. E pediram os discípulos para expulsar, e eles não expulsaram. E ali foram até Jesus, e Jesus, pela sua bondade, ele começa a ensinar para ele algumas coisas. E o texto diz, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é o quê? Pequena. Em verdade lhe digo o quê? Se tiver de fé como um grão de quê? Farei o quê? Pedirão, poderão dizer a este monte, arrasta-te daqui. Meus irmãos, quando nós falamos de fé, Jesus Cristo, ele é um especialista em ensinar o povo. Jesus, quando ele usou a semente de mostarda, ele com certeza sabia de todas as qualidades que tem uma semente de mostarda. A gente sabe que a semente é pequena, mas você já parou para pensar a semente de mostarda como algo nutricional? Vamos imaginar aqui, para a gente entender o que Jesus estava querendo ensinar sobre a fé, e usando a semente de mostarda, para mim entender o que Jesus estava querendo dizer, eu preciso saber por que ele falou da semente de mostarda. Qual é o benefício só porque ela é pequena? Não. A semente de mostarda, se nós conseguíssemos pegar 100 gramas de mostarda, a gente poderia descobrir que nesses 100 gramas, ela tem de caloria 509 miligramas. Ela é rica em potássio, ela é rica em carboidrato, ela tem fibra de alimento, ela tem açúcar, ela tem vitamina C, ela tem ferro, ela tem vitamina B6, ela tem magnésio, cálcio, ela tem vitamina D. Então, se Jesus quis pegar o semente de mostarda para mostrar que a fé, ela tem muitas utilidades, então ele usou uma semente muito boa. E dentro dessa semente nós podemos ver que ela também cresce. E todo crente que tem uma semente de mostarda, por mais pequena que seja em sua vida, ela vai desenvolver e ela vai crescer. Mas a gente também sabe que nós, para crescer, existem grandes opositores, existem muitas coisas que tentam impedir o crescimento do crente. Às vezes você está com a fé, talvez ainda não desenvolveu a sua fé, e talvez você não tenha ideia do quanto de coisa a igreja é capaz de fazer. A igreja, meu Senhor, meus irmãos, a igreja ela é capaz de viver por fé. E a Bíblia nos faz menção de alguns homens que marcaram a história da sua época. Homem, por exemplo, como Abraão. Quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, e ele saiu. Ele não estava preocupado para onde ele iria, mas ele estava consciente que ele ia andar com Deus. E uma das coisas que nos faz é confiar em Deus, e quando nós confiamos, temos fé nele, nós abrimos mão de tudo aquilo que impede a nossa caminhada. Não sei se você está entendendo, mas para ter fé é preciso abrir mão de algo que impede o nosso crescimento. E a fé, ela não tem um estágio. Por exemplo, hoje eu tenho 4.5, não vou dizer que quando eu chegar a 5.0, a minha fé já chegou ao nível e eu não preciso mais crescer espiritualmente falando. Não, a fé é algo que vai crescendo dia após dia, e eu, como servo do Senhor, por meio da oração, eu descubro que eu só vou crescer quando eu tenho uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Não vá pensar, em hipótese alguma, que você vai crescer se você não desenvolver uma fé em Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que Abraão, ele teve fé. E fé, muitas das vezes, requer de nós um pouco de sacrifício, até mesmo para provar se temos fé ou não. Eu me lembro que quando Abraão, ele foi convidado por Deus, simplesmente para fazer ali um assassinato.
mas Deus matar alguém. Abraão, eu quero que você vá matar alguém ali para mim. O Senhor está mandando, pela fé que eu tenho no Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, então eu vou. Ele diz: e quem é a vítima? É teu filho. Quem? Meu filho. Poxa, Senhor, eu tenho tantos inimigos, não poderia escolher nenhum ali? Não. Quem é? O Gustavo. Gustavo é meu filho. Gustavo, tem tanta gente ruim ali do lado. Não, Senhor. O Senhor é o Deus da promessa, que me prometeu que eu seria o pai de uma grande nação. Eu já estou velho, 100 anos. Quase não consigo fazer esse. E o Senhor quer matar? Mas, entenda, mas pela fé que ele tem no Senhor, eu vou. E a fé, muitas das vezes, meus queridos, ela precisa ser rompida algo em nós, porque se você tem dificuldade de abrir mão de algo tão pequeno, que a gente vê hoje a sociedade, as pessoas não têm fé para perseverar numa vida cristocêntrica. As pessoas hoje têm dificuldade de orar. As pessoas têm dificuldade de acordar às 5 horas da manhã para falar com Deus. Tem gente que tem dificuldade de orar para falar com Deus e ainda quer vencer as batalhas da vida. Não, nós precisamos de fé para vencer as dificuldades, e Abraão teve uma dificuldade. Qual foi? Desapegar do seu filho pela fé que ele tinha em Deus. Mas ele entendeu o que Deus queria, e por amor a Deus e a fé que ele tinha, ele diz: eu vou, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Deus sabe. E o crente que tem fé, ele é um crente inabalável. Sabe, um crente que vem as tempestades ou as lutas e ele continua ali dizendo: eu confio. Por mais que o diabo chegou ali no ouvido de Abraão dizendo: aí Abraão, Deus não é bom porque ele quer matar teu filho. Talvez o diabo chegou ali dizendo: Abraão, tu não vai conseguir. Talvez o diabo chegou ali dizendo: Abraão, agora eu quero ver como tu vai renunciar. Agora eu quero ver como tu vai retroceder diante do teu Deus, porque ele te pediu aquilo que tu mais amava. Deus não é bom. Talvez o diabo tenha levado essas indagações até mesmo para nós. Nós encontramos dificuldades, sim, para desenvolver fé no Senhor, mas nós precisamos crescer, e crescer muitas das vezes dói. Crescer espiritualmente dói, porque nós precisamos abrir mão de algo em nossa vida. E até mesmo para crescer e confiar no Senhor, a gente precisa perder o medo. Perder o medo, porque muitas das vezes o desespero vem. O desespero vem, e a única coisa que nos resta é confiar no Senhor. Aleluia! E quando nós confiamos em Deus, por mais que os nossos olhos não vejam, mas a fé diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e é a prova das coisas que se esperam. É como se eu não estivesse vendo nos olhos físicos, mas pela fé eu estou vendo que Deus vai prover algo. Abraão estava dizendo: eu posso matar, mas Deus ressuscita. Eu posso matar, mas Deus pode levantar. E quando nós estamos alicerçados, nós não vacilamos. Nós não vacilamos no nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz que a igreja precisa crescer. E crescimento é algo que tem que acontecer imediato no meio da igreja. Eu oro para que a nossa igreja, pela fé, eu digo lá, pela fé, a nossa igreja vai derrubar as estruturas daquele prédio.
Pela fé, a nossa igreja vai crescer. E o alvo agora é bater a igreja do pastor Fábio. Então pode preparar, pastor. A nossa vai crescer maior do que a sua. É um crescimento santo, cristocêntrico. É algo que Deus há de fazer, porque nós oramos e nós acreditamos que aquela cidade de São José dos Basílios, eu estava orando ali e eu percebendo, eu digo: Jesus, ó Senhor, mas eu quero tanto que o Senhor faça, assim como o Senhor fez lá naquela praga do Egito. Sabe, quando o Senhor começou a colocar, dizendo: olha, coloca o sangue ali nos umbrais daquelas portas, porque o espírito da morte não vai atingir aquele povo. E eu oro dizendo: Senhor, vai tocando ali o teu sangue carmesim, ali naquela cidade, naquela rua, na rua Piauí, vai tocando naquelas rua de cima, rua de baixo, e vai colocando o teu dedo e dizendo: aqui é o meu povo que eu vou resgatar, aqui é o meu povo que Deus vai levantar para a glória dele. E quando eu oro, eu vejo pela fé as grandes coisas que o Senhor há de fazer. A fé nos faz ver algo que os nossos olhos humanos ainda não viram, mas os olhos espirituais já estão vendo. Nós acreditamos que Deus, Ele nos conduz para esse crescimento, porque a oração nos leva à importância da palavra de Deus. Meus irmãos, entenda, ninguém cresce sem conhecer a palavra de Deus. Não há como existir um crescimento espiritual, e a oração nos faz ver isso. A oração nos faz ver que a palavra é fundamento, é um pilar que a igreja vai crescer, porque quanto mais a igreja conhece, mais a igreja se desvia de todo o mal. E a palavra do Senhor nos leva, ou melhor, a oração nos leva à importância, nos leva a entender a importância da palavra de Deus para o crescimento. Isso por meio da oração. Ele nos dá o crescimento e o conhecimento. O caráter de Cristo nos confronta em nosso pecado e corrige nossos pensamentos e emoções, educa-nos em nossos corações para que nos tornemos parecidos com Cristo, a fim de que deixar preparado para uma vida que glorifique a Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, que quando mais nós oramos e pegamos o modelo de quem? De Jesus. Se você perguntar, Jesus precisava orar? Claro que não. Jesus era Deus, Ele não precisava orar. Mas, por meio da oração, percebemos que a palavra do Senhor nos leva a entender que a oração é algo importante para a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo crente, eu falo você. E você precisa entender, meus queridos, que quando mais nós conhecemos esse Deus, que nos leva a entender que a importância dessa palavra é algo tremendo. Já foi recitado aqui pela manhã um versículo do Salmo 119, versículo 11. É algo que nos leva a entender que aquele que conhece a palavra, ele começa a entender que ele não vai viver na prática do pecado. A palavra do Senhor diz que eu guardei as tuas palavras, aonde? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, quando a igreja entende isso, quando ele conhece a palavra, ele não vai mais viver brincando com o pecado. Pelo contrário, ele vai resistir ao pecado. Ele não vai aceitar que o pecado entre na sua vida. Ele não vai querer que o pecado agora faça parte da sua história de vida. Pelo contrário, digo, eu não quero viver como vivem os demais, porque não tem conhecimento da palavra do Senhor. Como diz em João 8,32, desconhecereis a verdade, e ela vai o quê? Nos libertar.
libertar, vai tirar essa escravidão que as pessoas vivem hoje, vive sem entendimento, vive sem compreensão da palavra, e por isso se torna cada vez mais sensível a uma vida de pecado, achando que tudo agora é normal. Mas a palavra do Senhor nos leva a entender que nós precisamos parecer com o nosso Cristo, com o nosso Deus, com o nosso libertador, aquele que pode todas as coisas. E entendo que o conhecimento da palavra de Deus, ele resulta, sabe o quê? Num viver vitorioso. Josué capítulo 1, verso 7 e o versículo 8, eu quero compartilhar com os irmãos. Toda a igreja pode ler comigo? Vamos lá? Toda a igreja. A palavra do Senhor é algo tão precioso que ela nos ensina a um viver vitorioso. Mas isso quando nós chegamos ao patamar de maturidade espiritual. Porque quando atingimos esse nível de espiritualidade, nós conseguimos ver que a palavra do Senhor é algo tão precioso que a gente não consegue mais abrir mão dela. Alguém chegou a dizer que a palavra de Deus para ele é como um favo de mel. Quando eu estou lendo a palavra, ela se torna como um favo de mel, como algo doce, algo prazeroso, porque, meus irmãos, aqueles homens que viviam com essa estrutura, eram homens capazes de vencer todo o empecilho, vencer as guerras que vinham sobre a vida deles, e nos nossos dias também não são diferentes. Todos nós enfrentamos batalhas no nosso dia a dia, enfrentamos no trabalho, na escola, na rua, em qualquer setor que você estiver, você vai enfrentar algum obstáculo, e é preciso que a igreja entenda que existe alguém que está torcendo para você não crescer. Tem alguém que está lutando para você não desenvolver os dons, os talentos que você tem. Tem alguém que está investindo pesado. Talvez ele olhe para você e diga: você não vai conseguir. Talvez o inimigo já cantou a pedra dizendo: essa igreja não vai estar aqui no próximo ano. Porque no próximo ano nós vamos fazer de tudo para que eles não venham aprender mais da palavra do Senhor. Talvez você não esteja vendo, mas do nosso lado, ao nosso derredor, existe um exército que trabalha para destruir a vida do povo de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que conhece a palavra, ele vai ter um viver vitorioso. Josué assumiu a posição de comandante e saiu, talvez até desacreditado, mas quando Deus disse: Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, tu prosperarás. Quer dizer, tu vencerás, tu serás grande, tu serás um verdadeiro soldado que vai vencer as batalhas da vida. E nós sabemos que ele era um homem de oração. Oração, meus queridos, nos leva a entender verdadeiramente o quanto Deus te ama. A oração nos leva a entender o quanto Deus ama você. Você se sente amado por Deus? De verdade? Quando você olha para dentro de si,
quando você olha para a sua estrutura, quando você olha para a sua casa, para a sua família, você se sente uma pessoa amada? Alguém que Deus cuida? Eu tenho compartilhado com algumas pessoas que eu conheço. Depois que eu cheguei aqui em São José dos Basílicos, eu sou do Piauí. 4 meses que eu estou aqui, eu tenho visto os cuidados de Deus para com a minha vida. Para mim chegar aqui, eu passei por algumas dificuldades. Primeira coisa, estava marcado para mim vir para a cidade. Eu fui inventar de subir numa casa, caí, quebrei o braço e o pé. Faltando 15 dias para mim estar aqui. Mas eu vim com o braço quebrado e o pé quebrado, dirigindo a mais de 400 quilômetros de distância. Eu digo, o diabo tentou, mas ele não vai me barrar. Ainda bem que ele quebrou do mesmo lado, quebrou a mão esquerda e o pé esquerdo. E eu vim dirigindo de lá até aqui. Quando a gente estava aqui, demorou pouco, minha esposa sofreu de aneurisma. E o caso era rápido, não poderia esperar. A gente foi pelo SUS fazer a cirurgia. Chegamos lá, daqui a 90 dias, tu vai entrar na fila. E tem quantos na fila? 100. Se daqui a 90 dias eu vou entrar na fila, ainda tem 100 pessoas na minha frente, quando chegar a vez da minha esposa, já passou até a visita de ano. Não vai. Vamos fazer a cirurgia. Quanto custa a cirurgia de aneurisma? R$50 mil. Deus, você vai custear a despesa, tá bom? Ele disse, tá bom. Bora fazer a cirurgia. A semana depois, minha esposa fez a cirurgia. Deus custeou a despesa. E ela está aí, 2 meses. O médico já liberou, pode andar de bicicleta, pode fazer o que quiser. Está bem para a glória de Deus. Glória a Deus. Faltando 1 semana para eu vir pregar aqui. Menos de 1 semana. O irmão lá da igreja me chama, pastor, bora ali no açude, ver o negócio dos peixes que está morrendo. A água engrossou devido à chuva e os peixes estavam subindo, o jacaré estava comendo. Eles disse, bora matar o jacaré. Eu digo, bora. Levei uma seta, escarabinazinha. E o irmão disse, bora ligar a bomba, sapinho, aquela bomba de sapo, e ligando a tomada para dar um oxigênio na água. Bora. E aí, meus irmãos, eu subi ali para o lado do açude e ele veio pela frente para ligar a bomba. E quando o irmão liga, o irmão pega um choque dentro d'água. O irmão caiu dentro d'água, no açude. Corri. Deus permitiu que eu visse o filho do chão, que na minha mente, ele só tinha entrado, eu pensei, infartou. E eu ia entrando, o irmão estava com o filho na mão. Dos que já levaram choque dentro de açude lá, todos já morreram. E o irmão que está aqui no auditório, o irmão Toninho, levanta a mão aí, irmão. Olha lá, fique de pé aí. Ainda está com a cicatriz no dedo ainda. Quando ele afundou, eu não sei, Deus me deu tanta força e coragem, que eu saí correndo, entrei dentro do açude, ele já estava lá no fundo. E eu consegui tirar ele já estava com os olhos assim meio duro, né? E eu disse, irmão morreu. E comecei a fazer massagem. Eu nunca tinha chorado pelo homem, irmão. Mas eu comecei a chorar pela vida do irmão. E eu chorei, desesperado, gritando a Deus,
mas eu louvo ao Senhor. Prove a Deus que Ele ainda ouve as nossas orações. E nós ali gritando naquele desespero, irmão, sem ação nenhuma, praticamente morto. E Deus diz: volta, volta. E ele voltou, e ele saiu ali andando, meio cambaleando, pé dentro, pé fora. E eu louvo a Deus, prove a Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Porque se ele tivesse morrido, eu não estava aqui. Eu não ia estar aqui pregando, eu não estaria compartilhando para vocês as grandes coisas que Deus tem feito por nós. Então eu entendo que Deus está cuidando, cuida, e eu sinto esse amor de Deus para com a nossa vida, para com a minha família. Eu sinto que Deus, Ele tem cuidado da gente, sabe em quê? Nos mínimos detalhes. Sabe o que é cuidar nos mínimos detalhes? Talvez eu fui um dos poucos pastores que se mudaram e não trouxe nada. Quando Deus disse: tu vai se mudar, tu não leva nada. Eu disse: não, eu não vou levar nada, nada. Mas minha mulher sempre insiste em levar coisa. Eu digo: a Deus não disse que é para levar nada. E às vezes eu vou levar pelo menos um prato. Eu digo: não leva, ela disse: eu vou levar. Ainda trouxe um monte de coisa ainda. Mas eu pedi 3 coisas: uma cama, uma geladeira e um fogão. Não precisava nem ser novo. Sabe por quê? Porque eu entendo que quem vai cuidar de mim é o Senhor. E nós não precisamos de mais nada, porque quem tem Deus, Deus cuida de todas as coisas. Eu sinto o cuidado de Deus até mesmo quando nós queremos comer algo que parece ser simples para vocês, mas quando nós queremos, Deus vai lá e manda a comida pronta para nós. Isso eu vejo, não só a ação dos irmãos, mas eu vejo o mimo de Deus. Deus cuidando. Todo dia chega o irmão com uma coisa lá. Todo dia chega o irmão perguntando: quer alguma coisa? Eu fico emocionado. Eu fico com o meu coração partido de alegria. Sabe por quê? Porque eu só não vejo os irmãos, mas eu vejo por trás dos irmãos o cuidado de Deus. Deus cuidando. E é por isso que eu louvo ao Senhor, e entendo que nós como igreja precisamos desfrutar desse verdadeiro amor de Deus para com a nossa vida. Mas a pergunta não é saber se Deus me ama agora, mas a pergunta é saber se você ama a Deus. É saber se você é apaixonado por Deus, é saber se você já conseguiu ver que amar a Deus tem que ser acima de todas as coisas. E quando a gente vive esse amor, a gente vai sentir o carinho, o cuidado de Deus. Meus irmãos, o cuidado de Deus é igual ao irmão Júnior. Júnior é irmão da nossa igreja. Júnior dormiu antes de mandar aquietar. Eu digo: o irmão dorme na guerra. Zoada não atrapalhou o sono do nosso irmão. E aquele que confia no Senhor, o diabo ele pode gritar, ele pode espernear, ele pode dizer que você não vai ter paz, ele pode dizer que você não vai ter prosperidade, ele pode dizer o que for, mas aquele que confia no Senhor, ele vai dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque no outro dia Deus está provendo todas as coisas para a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu entendo que a oração nos leva a entender o valor de uma coisa que eu acho que é importante para o crescimento de qualquer cristão. Esse também não pode faltar. Você quer crescer? Aprenda a perdoar. Você quer crescer de verdade? Aprenda o valor do perdão. Eu sei que minha hora aqui já está um pouco avançada, mas eu vou tentar terminar aqui o mais rápido possível. Entenda o valor do perdão. Você sabe quanto custa o perdão? Você sabe quanto é liberar o perdão? Eu olhando para a história da Bíblia, eu olhando ali para um homem que teve os seus direitos de filho arrancado. Sabe, uma coisa que é arrancada de um filho, que ninguém pode devolver. José, Gênesis capítulo 30.
37. Eu não vou ler porque é grande, mas o capítulo 37 de Gênesis e o capítulo 45 de Gênesis vai contar duas histórias. A primeira, lá, José foi vendido. Os irmãos dele fizeram uma crueldade com o próprio irmão, com inveja. E ali gerou um sentimento de mágoa no meio dos irmãos. E aquelas pessoas não conseguiam ver mais aquele pai com o mimo daquele irmão, com aquele irmão. E as pessoas começaram a ficar irado ali com ele. Tiveram no coração o desejo, sabe de quê? De matar José. Mas não mataram. Mas venderam José. José agora foi vendido como escravo. José foi jogado ali no cárcere. José foi caluniado. José sofreu as piores coisas que alguém pode sofrer. Mas José, Deus concedeu a ele algo tremendo. Deus tirou ele lá do cárcere e colocou ele como um governador. Mas pense comigo agora a situação. Sabe onde eu quero chegar? Ele estava como um governador. Sabe o que José poderia fazer? José poderia prender. José poderia mandar matar. José poderia fazer o que quisesse. Ninguém ia contestar ele, porque ele tinha sobre a sua mão a autoridade. E o mais interessante, passou-se o tempo, veio uma grande fome. Agora imagine, com quem José se depara no momento de dificuldade. Lá vem, quem? Os irmãos de José. José olhou para eles e disse: agora é a minha vez. Agora vocês vão me pagar. Ele poderia pensar assim: agora a moeda vai mudar. Agora vocês vão ver o outro lado, a outra face dessa moeda. Ele poderia mandar prender os irmãos. Ele poderia mandar açoitar os irmãos. Ele poderia mandar matar os irmãos. Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas uma coisa ele fez, que vai além do entendimento daquele que não tem maturidade. Mas aquele que tem maturidade, ele vai compreender o que eu vou dizer. A maior naturalidade foi José conseguir olhar para os seus irmãos e liberar o perdão. E ele perdoou os seus irmãos. E meus irmãos, que quando a igreja entende que ela precisa liberar o perdão por meio da oração, a gente entende que a gente vai crescer, é quando a gente abre mão daquilo que tenta nos afundar. As pessoas não crescem porque muitas das vezes estão com o coração amargurado, o coração cheio de coisas ruins. E Deus queria operar, Deus quer fazer grandes coisas, mas Ele não faz, sabe por quê? Porque ainda dentro do coração, ainda existe muita maldade, existem muitas coisas ruins, mas aquele que chega o ápice da maturidade espiritual, ele sabe que quem libera perdão, ele cresce e ele vive um novo patamar, ou um novo alto da espiritualidade. Então a palavra do Senhor nos leva a entender que nós precisamos mudar para o outro lado. Saia dessa zona, saia desses pensamentos pequenos, saia dessa vida imaginária e viva o que o Senhor tem para com o seu povo. Viver uma vida espiritual, viver uma vida além daquilo que o mundo tem oferecido. E a palavra do Senhor nos diz que a oração nos leva a entender o verdadeiro valor de perdão. Como diz em Mateus, quando somos perdoados, como se a gente estiver livre para voar num alto e poderoso mover do Espírito, por meio de um coração que libera o perdão. José foi um exemplo, o filho pródigo também foi um exemplo, e muitos outros exemplos na Bíblia, que está recheado de homens que tiveram uma vida de oração. E o último, oração nos leva ao patamar de viver uma vida que espera no Senhor. Então, quem tem vida espiritual madura, ele espera, ele confia que Deus vai abençoar. E eu rogo a Deus que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e que vocês saiam daqui convictos,
com o desejo de plantar alguns pilares para o crescimento espiritual da sua vida: a esperança no Senhor, o amor no Senhor, a fé no Senhor, o perdão no Senhor e tantas outras coisas, para que você não só viva, mas você venha voar nas asas do Espírito Santo, para a honra e a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por tudo, por esta oportunidade, e que Deus abençoe, Deus cuide, e que vocês tenham coragem de sair dessa zona de conforto e ir para o outro lado, viver o sobrenatural de Deus. Ore, meus irmãos, viva uma vida regada de oração. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado, pastor Jales, pela cooperação conosco em ministrar a palavra do Senhor nosso Deus aos nossos corações. Ficamos felizes pela obra preciosa que o Senhor fez e está fazendo na vida da irmã Maria Aparecida, a esposa do pastor Jales, e também pelo milagre, na vida do nosso querido irmão, que, assim como Moisés, foi salvo através das águas, Deus seja louvado. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Você já está há um tempão assentado, e as cadeiras já estão cansadas. Então, dê um tempinho agora, fique de pé, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar. Agora preste atenção. Esse é o momento para orarmos. Não fique conversando, não fique caminhando pelas laterais, não fique fazendo barulho, não. E antes dessa oração, só projeta para nós um texto que vai ser muito fácil de memorizar. Você vai só pensar o seguinte, 7:7, olha. 7:7, não é fácil? 7:7. Aí você precisa memorizar agora apenas o nome Miqueias. Então, 7:7. Lembra do Miqueias lá de Graça Aranha, tá certo? Do irmão Miqueias de Graça Aranha. Então, Miqueias 7:7. Um texto muito fácil de ser memorizado. Pode colocar na versão Nova Almeida, tá bom? Nova Almeida. Olha, para quem você está olhando? Ou para o que você está olhando? Os seus olhos, eles estão focados em alguma mágoa no seu coração? Os seus olhos estão focados em algumas atitudes das pessoas para com você? E com isso você não tem conseguido desfrutar dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida, que são infinitamente maiores. Os seus olhos estão focados no amor que você deixou de receber do seu pai, da sua mãe. Os seus olhos estão focados lá nos problemas lá da sua empresa. Os seus olhos estão focados no problema de saúde que você tem. O profeta Miqueias nos dá uma lição grandiosa. Se nossos olhos estão focados nessas coisas, Miqueias diz o seguinte: eu, porém, não estou focado nisso. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, meus irmãos? Quando o pastor Jales ministrava aqui e ele falou, nosso Deus nos ouve, eu lembrei desse texto. Nosso Deus nos ouve, então o meu Deus me ouvirá. E você vai orar agora com essa convicção, que o seu Deus ouvirá você. Apresente sua vida e apresente qualquer situação agora diante
do Senhor. Se você puder orar com alguém, melhor ainda, tá bom? Segurar aí na mão de alguém e orar com esse irmão, com essa irmã, enfim, vamos orar em nome do Senhor. Glória a Deus. Oremos todos. Ninguém fique. Se alguém estiver passeando por aí, peça para parar. Olha, não deixe ninguém passar por aqui correndo aí, ó. Não deixe não, ninguém. Se alguém não quiser orar aqui, ó, bote lá para trás lá, mas todos que estão aqui nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, por teu amor infinito, por tua graça abundante, através da qual o Senhor nos alcançou, ao enviar o teu único Filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que deixou a sua glória, desceu a este mundo, e no ventre de uma mulher, fez-se carne, fez-se homem, habitou entre os seres humanos, como um ser humano, mas cheio de graça e de verdade, e a sua glória foi vista, foi contemplada, glória como do unigênito do Pai. Viveu uma vida perfeita, não cometeu nenhum pecado, para poder ser verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, por meio do seu sacrifício naquela cruz, ele pagou o preço da nossa redenção, de tal forma que pela fé exclusiva nele, somente nele, nós somos transportados, fomos transportados do império das trevas, do reino das trevas, para a maravilhosa luz no reino de Deus. Senhor, aumenta a nossa fé, nos ajude a enxergar com os olhos espirituais. Senhor, aumenta o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso prazer de orar. Não existe vida cristã, não existe crença sem tua palavra, sem oração. Sem a oração e a palavra, a única coisa que existe é religiosidade, ignorância, insensatez, tolice, meninice, malignidade. Senhor, somente o teu Espírito pode ressuscitar um coração morto. Somente o teu Espírito pode aquecer novamente um coração frio. Somente o teu Espírito pode reavivar um amor que está adormecido. Somente o teu Espírito pode nos ajudar a termos uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Somente o teu Espírito Santo pode nos ajudar a termos a verdadeira esperança de que o nosso Senhor e Salvador, que há 2000 anos atrás morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado, e um dia voltará aqui novamente para buscar a
todos aqueles que lhe pertencem, a todos aqueles que o aguardam com esta fé, com este amor e com esta esperança. Assim, Senhor, nós oramos nesta noite. E aqui nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você assente-se novamente e já dentro de poucos minutos nós vamos estar encerrando aqui. O irmão Daniel Henrique e o irmão Jânio Nunes, por favor. Irmão Daniel Henrique, já venham aqui à frente rapidamente. Irmão James, perdão, irmão James está aqui, irmão James Nunes está aqui. Nós vamos só passar aqui rapidamente uns avisos. E é o seguinte, depois desses avisos, os irmãos que irão retornar para Presidente Dutra podem ficar à vontade. Os retirantes que estão hospedados permaneçam ainda um pouco para receberem aqui algumas instruções a respeito de uma programação especial na área aí do lazer que vai estar acontecendo hoje à noite, ok? Então, só reforçando aqui, olha, escute, especialmente você que está hospedado aqui no sítio, escute. Vamos respeitar os que querem dormir no horário. Se você costuma dormir somente 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, fique quietinho lá na sua rede ou no seu colchonete, tá bom? Fique lá conversando só em espírito mesmo, não atrapalhe os outros dormir. Outra coisa, se por alguma razão você precisar levantar à noite para ir no banheiro, então use o banheiro do prédio onde você está hospedado, não venha para cá. E também não acenda a lamparina. É muito ruim quando você acende ali a lâmpada ali, o pessoal está dormindo, não faça isso. Olha, eu percebo que esse ano o pessoal vieram para o retiro, foi cheio da grana, né? Tem muita gente reclamando aí que não sei o quê, o governo não está bem, tem muita crise financeira, mas o pessoal está cheio da grana. Olha o tanto de dinheiro aqui, ó. Ó, isso aqui é dinheiro, irmãos. Aqui é dinheiro, certo? Isso aqui é dinheiro, olha, uma onça aqui, ó. Aqui tem uma onça, aqui tem arara, tem tartaruga. Olha, alguém, eu não sei como é que vão conseguir pagar a cantina, porque o povo está perdendo o dinheiro tudinho. Aí é o seguinte, tem R$ 52 aqui que foi perdido,